Mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz para todos nós: ide e levai o evangelho a toda criatura. O Senhor Deus, Ele me usa para falar da sua palavra ao mundo inteiro. Ele me usou e me ordenou a falar de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, que se chama Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os 5 livros da Bíblia do Velho Testamento, chamado a Torá, Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, e a Bíblia relata que foi Moisés. E no estudo da lição que passou, eu falei no capítulo 16 de Gênesis 16, aonde falou de Saraí e Agar, pelas consequências ali do sofrimento que Saraí passou com Agar, que a Bíblia fala que ela foi humilhada por Agar, e eu expliquei por quê, porque ela não soube esperar o tempo e a hora certa, que Deus falou para Abrão que ele ia dar um filho para os dois, mas ela se apressou na bênção que ela ia receber, ela se apressou. Eu creio que ela pensava que Deus não ia realizar, porque ela olhava para si e viu ela muito velha, e ela deu Agar, sua serva egípcia, para Abrão, e ali ela sofreu as consequências por passar na frente da mão de Deus. E hoje diz a palavra do Senhor, e ali Agar deu um filho para Abraão, que foi Ismael, e diz a palavra do Senhor, e tinha Abraão 86 anos quando Deus nasceu Ismael. E hoje eu vou lá ler no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, e Deus institui a circuncisão. Deus muda o nome de Saraí e a prática também da circuncisão, que é nesse capítulo 17, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o anjo e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essas palavras quem disse foi o anjo, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus apareceu para Abrão, e diz a palavra do Senhor: anda na minha presença e seja perfeito. E ali foi o que Abraão fez a sua vida toda, sendo fiel a Deus. E então diz a palavra do Senhor: Abrão prostrou o seu rosto em terra e adorou a Deus, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. E diz a palavra do Senhor: tinha 99 anos quando Deus apareceu a Abraão, o Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus nos fala que ele se prostrou, e Deus disse: serás pai de numerosas nações. E diz a palavra do Senhor: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E ali Deus também, nesse capítulo 17, Deus disse para Abraão: não será mais o teu nome de Abrão, e será Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele estabeleceu a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ali diz a palavra do Senhor que Deus disse para Abraão que ele estabeleceu uma aliança perpétua com Abraão, mudou o nome de Abrão para Abraão e estabeleceu essa aliança perpétua com Abraão. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinação, toda a terra de Canaã em possessão perpétua será o seu Deus. E diz a palavra de Deus, Deus falou para Abraão: darei a terra de Canaã, e toda a terra de Canaã será a possessão, e será o seu Deus. Querendo dizer o quê? Que a terra de Canaã que Deus deu para Abraão, que ele já tinha mudado a aliança que ele fez com Abraão, cumpriu, mudou o nome de Abrão para Abraão, e ali Deus cumpriu. E ali quem estava na direção daquela terra de Canaã tinha que ser Deus, ia ser Deus, porque Deus via que Abraão era um homem obediente. E também no 9 diz instituição a circuncisão, e diz a palavra do Senhor assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. A palavra de Deus nos fala aqui no 9 a instituição e a circuncisão
circuncisão, ali Deus ordenou ali para Abraão, ali todos que nasceram ali na sua casa, todos, a palavra de Deus disse, todos os estrangeiros, todos nascidos macho, todos comprados por ti, todos aqueles que nasciam com 8 anos, com 8 dias será também circuncidado. E diz a palavra do Senhor, todos que nasceram na tua terra, Abraão, serão circuncidados, diz a palavra do Senhor. Até as crianças que já estavam com 8 dias de nascido também serão circuncidados. Todos que nasciam macho e todos aqueles que ali não obedeceram, diz a palavra do Senhor, aquilo que Deus ordenou seria eliminado, diz a palavra do Senhor, do seu povo. Porque Deus falou isso? Porque eles quebraram a aliança que Deus prometeu a Abraão. Então todos aqueles que não aceitaram ser circuncidados, todos os homens, eles seriam eliminados. Eles não pertenciam mais ali àquela terra, àquele povo, e eles tinham quebrado a aliança com Deus. Então foram circuncidados todos aqueles, a partir de 8 dias de nascido, todos os machos, diz a palavra do Senhor, todos os estrangeiros, todos que foram comprados por Abraão, todos que nasceram ali na sua casa, foram circuncidados a mando de Deus. E aqueles que não aceitaram ser circuncidados, foram eliminados do meio do povo, porque eles quebraram, diz a palavra do Senhor, a aliança com Deus. E aqui no versículo 15 do capítulo 17, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, diz assim, disse também Deus a Abraão, Sarai, tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-lo-ei e dela te darei um filho, e abençoarei, e ele tornará nações, rei de povos procederão dele. Então diz a palavra do Senhor, quando Deus falou ali para Abraão, diz a palavra do Senhor, falou ali para Sara, ali que ali nasceria um filho deles, e ali diz a palavra do Senhor, que nasceria um filho, e estabelecerei, e tornará por nações. E ali diz a palavra do Senhor, Abraão se prostrou na presença de Deus, aqui no 16, e diz a palavra do Senhor no 17, Abraão se prostrou na presença de Deus e riu, ficou feliz e disse, eu, um homem de 100 anos, vou ser pai, e Sarai, uma mulher de 90 anos, vai ser mãe. Então Abraão se alegrou, diz a palavra do Senhor, na presença do Senhor. E ele disse mais, quando Ismael te ouvir, abençoá-lo-ei, falo-ei, fecunde, e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 tribos. Deus disse, olha Abraão, você com 100 anos, você vai ter um filho. Olha Sarai, com seus 90 anos, você vai conceder um filho. Enquanto Ismael, eu também vou estabelecer também a minha aliança, porque é teu filho também. Eu não vou deixar de lado Ismael não, porque ele vai ser diz a palavra, ele vai ser gerado e terá 12 tribos. Eu vou usar ele extraordinariamente na face da terra, e dele virá 12 tribos, homens e mulheres abençoadas de Deus. E aqui no 23 diz assim, prática a circuncisão. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa. E diz a palavra do Senhor, aqui já no 23, que a prática da circuncisão, diz a palavra do Senhor, Deus tomou todos os escravos dali que ele comprou, todos que nasceram na sua casa, até as crianças com 8 dias de nascido foram circuncidados. E diz a palavra do Senhor já no 24, também Abraão com seus 99 anos foi circuncidado, e Ismael tinha 13 anos, foi também circuncidado. E diz a palavra do Senhor que tanto Abraão com seus 99 anos, como Ismael com seus 13 anos, no mesmo dia, eles foram circuncidados, pai e filho. E diz a palavra do Senhor que nos fala aqui, que aquilo que Deus ele fala, ele cumpre. Sara logo ali no 16 sofreu com Agar, porque Deus disse que ia dar um filho para eles, mas ela não confiou e passou na frente dos planos de Deus e sofreu e foi humilhada por Agar, que era uma egípcia. Mas Abraão confiou e se alegrou e riu com seus 100 anos, teve Isaac, e Sarai com seus 90 anos e Abraão com seus 100 teve
Isaac, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Aquilo, amado irmão, que Deus, ele promete, ele cumpre. Então eu deixo para você nesse momento, aquilo que Deus prometer para você, amado irmão, confie, espere no Senhor e siga a Jesus.